Boa tarde a todos. Eu queria começar por agradecer ao Sr. Presidente da Câmara, Dr. Manuel Machado, meu querido amigo, estas comemorações dos 30 anos da atribuição do Prémio Camões a Miguel Torga. Fico-lhe muito grata pela iniciativa e também pelo facto de me ter convidado a participar nesta sessão. Queria também cumprimentar a Sra. Vereadora da Cultura, a Dra. Karina Gomes, a quem também agradeço o empenho que pôs na realização deste evento. Queria cumprimentar os meus colegas de mesa, os meus companheiros de mesa, o meu velho amigo Manuel Alegre, Prémio Camões em 2017, também velho amigo o professor José Cardoso Bernardes, que foi meu companheiro em Coimbra, de vida universitário. Agora, ultimamente, estamos mais distantes, mas continuamos a acompanhar os nossos trabalhos. Queria também cumprimentar os bonifrates, a Maria Manuela, a Maria João, o Carlos, e agradecer-lhes muito a prestação formidável que fizeram há pouco, a escolha dos textos e a leitura de que gostei particularmente, fiquei realmente muito sensibilizada com a vossa leitura. Obrigada. E queria agradecer a presença de todos. Eu vou dizer algumas palavras porque não quero ser mal agradecida, mas obviamente não vou aqui fazer nenhum ensaio, vou apenas recordar alguns testemunhos e vou basear muito a minha intervenção em testemunhos de outrem. Sofia de Melo Breiner Anderson escreveu a respeito de Miguel Torga. Ouvem-me bem lá atrás? Sim? Então, Sofia de Melo Breiner Anderson escreveu a respeito de Miguel Torga num discurso proferido na Fundação Carlos Gulbenkian em 1978, por ocasião da homenagem que a Secretaria de Estado da Cultura organizou nos 50 anos de vida literária do escritor. Torga é um poeta em quem um país se diz. Um poeta da pura fidelidade a um povo e a uma terra. Um poeta da identificação com as gentes, os lugares e as coisas do país natal. Mas este português tão ibérico e transmontano não é apenas a voz de um povo e de uma cultura. A voz que Torga invoca não é apenas o solo histórico de uma pátria. É igualmente a terra primordial de que fala Hesíodo. A terra de largos flancos, chão firme, oferecida para sempre aos mortais. Pois ao longo de toda a obra de Torga encontramos a busca da aliança do homem com o terrestre, a busca de uma humana habitação da terra em que estamos. Manuel Alegre, por sua vez, escreveu no prefácio à fotobiografia de Miguel Torga, que organizei há alguns anos e agora reeditada. Poeta cidadão, Miguel Torga pertence a uma velha linhagem que vem de Sá de Miranda e Camões até um Garrete, um Herculano e um Antero de Quental. Homens que fizeram da língua uma pátria e souberam ser, em diferentes momentos históricos, consciências críticas e morais, incómodas e nunca acomodadas, do seu país. Ninguém foi tão visceralmente e, ao mesmo tempo, tão lucidamente português. Testemunhos como estes formulam a questão da consciência de Portugal e do ser português na obra de Miguel Torga em sínteses tão acabadas que dispensam por completo as minhas palavras. Recordo-os pensando em muitos outros textos e intervenções que se detêm sobre a mesma questão e que valerá a pena lembrar nesta sessão comemorativa dos 30 anos da atribuição do Prémio Camões a Miguel Torga. Por exemplo, o depoimento de Mário Soares, escrito em abril de 1989, por ocasião da atribuição do prémio, que salienta a exemplaridade cívica, o amor à liberdade e a dimensão a um tempo tão portuguesa e tão universal da obra de Torga. Ou os textos que Jorge Amado publicou na imprensa sobre o autor de Novos Contos da Montanha, a quem se referiu como um honra e orgulho de todos aqueles que escrevemos em língua portuguesa. Também numa carta enviada a Miguel Torga em janeiro de 1979, por ocasião da homenagem realizada na Fundação Gulbenkian, naquela homenagem a que me referi de início, António Barreto sublinha a importância que a lição de Torga
teve na sua própria reflexão sobre a realidade social portuguesa. E lembremos que António Barreto é um dos nossos grandes sociólogos. Diz António Barreto na sua carta: ausente por razões que não são para aqui chamadas na homenagem pública de Lisboa, reservei-me este espaço íntimo para lhe dizer que me ajuda a perceber Portugal e a compreender porque gosto dele, que me ajuda a manter-me inquieto e quase impiedoso, comigo e com os outros, que me ajuda a nunca ficar satisfeito. Muitos anos mais tarde, em 2007, o mesmo António Barreto gravou para o documentário Miguel Torga, O Meu Portugal, produzido para a RTP2 e realizado por Ângelo Pérez, um expressivo depoimento em que corrobora as palavras da sua carta. A tradutora francesa, e como veem, optei por lembrar muitos testemunhos e muitos depoimentos, a tradutora francesa de Miguel Torga, Claire Queyron, cuja paixão lusófona, como ela gostava de dizer, se consubstanciou num extraordinário trabalho de tradução e divulgação em França de vários autores portugueses e brasileiros do século XX, evocou numa conferência a sua descoberta da obra do autor do diário e o papel decisivo que ela teve no seu próprio percurso intelectual. Vou citar: cette œuvre m'a interloqué par sa force et sa singularité. Torga a fait de la langue portugaise du Torga, ce qui est la marque des grands auteurs. 20 ans plus tard, lorsque j'ai voulu devenir traductrice, c'est à lui que j'ai pensé, sans me préoccuper d'en chercher un autre. Il y a des œuvres qui sont modernes pour la modernité et d'autres qui le sont pour l'éternité. Eu vou traduzir. Esta obra deixou-me abalada pela sua força e pela sua singularidade. Torga fez da língua portuguesa torga, o que é a marca dos grandes autores. 20 anos mais tarde, quando quis ser tradutora, foi nele que pensei, sem me preocupar em procurar outro. Há obras que são modernas para a modernidade e outras que o são para a eternidade. Em julho de 1988, e continuo a citar depoimentos, Jacques Lang, Ministro da Cultura de França, escreveu a Miguel Torga uma carta a convidá-lo a participar no encontro em torno da literatura portuguesa contemporânea, intitulado Les Belles Étrangères. No momento de assinalável fortuna crítica da obra de Torga na imprensa francesa, pois ao longo da década de 80 Claire Queyron tinha já traduzido vários livros do autor, Jacques Lang refere na sua carta que, cito, une dizaine d'écrivains portugais participeront à ces rencontres, mais votre présence aurait une valeur symbolique très importante pour le public français pour qui vous incarnez le Portugal. Uma dezena de escritores portugueses vão participar nestes encontros, mas a sua presença teria um valor simbólico muito importante para o público francês, para quem encarna Portugal. Na correspondência passiva conservada no espólio de Miguel Torga, que inclui cartas de mais de 60 autores, de Eduardo Lourenço a Sofia de Melo Breiner e de Eugênio de Andrade a Vitorino Nemésio, há inúmeras referências a esta questão, tão central na obra do autor, a questão que nos é proposta como tema para esta conferência. E a consciência do ser português tem sido também largamente salientada pela crítica literária a respeito de livros como Portugal, o Diário, e até a novela O Senhor Ventura, sobre a qual José Augusto de França escreveu um magnífico texto para a revista Colóquio Letras. De facto, e agora as palavras passam a ser as minhas, a reflexão sobre a realidade geográfica, social, linguística, cultural e política portuguesa traduz-se de múltiplas formas na escrita de Torga. Lembremos, por exemplo, o livro de contos Montanha, publicado em 1941, que foi apreendido pela PIDE, na verdade pela PVDE nessa altura, por retratar, numa linguagem crua e direta, uma realidade rural de miséria, isolamento e abandono
que o regime, obviamente, não queria ver exposta. Vitorino Nemésio escreveu a Miguel Torga, em carta de 27 de abril de 1941, ao receber a notícia da apreensão do livro: acabo de saber pelo António de Sousa. António de Sousa foi um poeta bastante ligado a Coimbra, que assinou os seus primeiros livros com o pseudónimo de António de Portugal. Acabo de saber pelo António de Sousa que a montanha foi, e faziam parte da tertúlia do Café Central, Torga, Afonso Duarte, António de Sousa, Vitorino Nemésio e Paulo Quintela. Acabo de saber pelo António de Sousa que a montanha foi apreendida. Acho a coisa tão estranha e arbitrária que não encontro palavras. De resto, para que palavras, escreve Nemésio, se nelas é que está o crime? Mais tarde, Miguel Torga publicou uma edição refundida e aumentada no Brasil, já com o título Contos da Montanha, que se tornaria o título definitivo do livro, que circulou clandestinamente em Portugal. Seguiu-se nova reedição no Brasil e só em 1968 o volume de contos pôde ser novamente publicado em Coimbra, a edição de autor. O livro de Portugal, publicado em 1950, é uma outra experiência de decifração e representação da pátria, na forma de um conjunto de ensaios, a que um crítico francês chamou, numa fórmula certeira, uma invenção de Portugal. Em finais dos anos 40, Miguel Torga fez sucessivas viagens de automóvel de norte a sul de Portugal, na companhia de um amigo igualmente entusiasta, Fernando Val Teixeira, cuja família tinha casa na Quinta da Raposeira, em Lamego. Essas viagens, juntamente com as férias em Trás-os-Montes, a caça e as idas anuais ao Jerez, permitiram a Torga conhecer palmo a palmo o país, por vezes com uma erudição adquirida pelos pés, como ele diz numa nota do diário. O autor chegou a ir 3 vezes ao Algarve, e na altura não era exatamente tão simples como agora, antes de encontrar a imagem-chave das Figueiras Anãs, já vamos ouvir, que seria a imagem que resolveria o respectivo capítulo do livro. Ele diz: a ideia que tenho de um paraíso terrestre, onde o homem possa viver feliz ao natural, vem-me dali. Casas cujos telhados, nem de colmo, nem de lousa, sejam açoteias de harém para um amor livre e espontâneo ao luar. Gente que não se cubra de croças nem de pelicos, mas ponha a sombra preguiçosa de um guarda-sol sobre a quentura do corpo. E figueiras, cá está a imagem, e figueiras pequeninas, anãs, sem toco, onde nenhum Judas se possa enforcar de remorsos. Também a novela O Senhor Ventura nos propõe uma reflexão sobre a condição do ser português, na forma fantasista e livre de um enredo ficcional que toma por modelo a peregrinação de Fernão Mendes Pinto e alguns dos seus tópicos: o sentido da aventura, a dimensão pícara e sobretudo, a circularidade simbólica do percurso vital do seu protagonista. Podemos ainda falar de outros livros, como o romance autobiográfico A Criação do Mundo, que, sem deixar de retratar um espaço coletivo português, alarga a outras coordenadas geográficas, peninsulares e europeias, a expressão literária de uma consciência cívica e política. O Quarto Dia da Criação do Mundo, publicado em 1939, relata uma viagem de automóvel pela Europa que Torga tinha feito no ano anterior, atravessando a Espanha devastada pela Guerra Civil. É um violento protesto contra o triunfo do franquismo e do fascismo de Mussolini, e foi apreendido pela polícia política a pedido do próprio irmão de Franco, Nicolás Franco, então embaixador de Espanha em Portugal. Miguel Torga foi preso em Leiria, onde na altura exercia como médico, e levado depois para a cadeia do Aljube, onde esteve preso até fevereiro de 1940. Aí escreveu um dos seus mais conhecidos poemas de resistência, Ariana. É interessante, e faço aqui só este pequeno parênteses,
cruzar a narrativa autobiográfica de Torga, este livro em particular, O Quarto Dia da Criação do Mundo, com outros documentos da época, como as cartas que recebeu na prisão de vários amigos, entre eles Vitorino Nemésio, que, enfim, escreveu várias cartas para o Aljube, mostrando uma grande amizade, e cartas bem-humoradas em que lhe vai dando notícias literárias. Torga está preso e ele diz: ao Aljube não chegam coisas finas como a presença. Depois havia de ter visto o editorial que veio no primeiro número da última série da Presença, em que Régio convidava, enfim, os dissidentes. Torga tinha saído da Presença, tinha-se afastado da Presença em 1930, juntamente com Edmundo Tencourt e Branquinho da Fonseca, e, enfim, a cisão é um dos capítulos da nossa história literária do século XX, mas Vitorino Nemésio escreve cartas bem-humoradas para o Aljube, dizendo ao Aljube não chegam coisas finas como a presença, pois lá vem, enfim, o editorial do número mais recente, que convida os trânsfugas a voltarem, enfim, ao redil, não é? E tem cartas engraçadas. Eu trouxe apenas uma carta de Piteira Santos, escrita para o Aljube, é muito breve, e diz assim: meu caro amigo, soube por acaso que estava a passar uns dias nessa casa. Aí passei eu o verão de 1938. Creia que não perdi esses dias. Ao invés, foram muitíssimo proveitosos. Sei que você é duro e saberá resistir a essa provação, que, apesar de tudo, constituirá para Miguel Torga mais uma experiência. Perdoa-me o desalinhavado destas linhas e aceito um abraço apertado do admirador e do amigo, que é o Fernando Piteira Santos. Vejam, é muito breve e devemos, evidentemente, entender esta carta à luz das circunstâncias. A correspondência para os presos e dos presos era aberta, portanto, enfim, daí o tom, ao mesmo tempo, a nota irónica, mas também o tom velado desta carta. Então, falei-vos do quarto dia da criação do mundo, mas é sobretudo nos 16 volumes do seu diário que Miguel Torga expande a sua indagação sobre Portugal, cruzando-a com a íntima pesquisa, como ele diz, e com a busca da sua própria identidade. A partir de meados dos anos 80, o diário passou a ser o seu lugar de escrita exclusivo, aquele em que concentrou todas as suas forças e onde registou, au jour le jour, não apenas os movimentos do seu ser, na sua inteireza e nas suas contradições, mas também os mais diversos aspectos de uma existência coletiva num determinado tempo histórico. Em Torga, conhecer o humus patrio é conhecer-se a si mesmo. E, por sua vez, a construção do eu inscreve-se sobre o retrato coletivo, como acontece, por exemplo, no poema intitulado Autorretrato Português, que vem no volume 11 do diário. O diarista explicita esta ideia em várias passagens da obra, por exemplo, numa nota de 29 de junho de 1988. Portugal. Foi a procurar conhecê-lo que compreendi alguma coisa de mim. As pátrias são espelhos gigantescos onde se reflete a pequenez dos filhos. À nossa medida, herdamos-lhes a dimensão e a singularidade. Todos os alcáceres quibir e todas as aljubarrotas estão em mim. Descobri mundos e ando repartido por eles. Tenho também 800 anos de idade e pareço uma criança. O diário de Torga, no laborioso registro dos dias e dos anos, é o lugar onde um eu se procura. É sempre isso que acontece nos diários. Mas na diversidade temática que o género diarístico consente e na tensão que nele se joga entre uma força centrípeta e uma força centrífuga, é também outras coisas. Testemunho de um tempo e de um espaço, registro da paisagem física e humana, procura de uma identidade coletiva, relato de viagens, anotação e comentário de leituras,
reflexão sobre a prática da medicina, justificação da escrita, definição de uma poética, interrogação metafísica, responsabilização social e protesto. Mas todas estas dimensões do texto definem, afinal, o cunho de uma voz, a impressão digital deixada por um eu no papel. A singularidade desse eu decorre essencialmente da sua condição de poeta, imagem que se desenha, aliás, em toda a obra torgiana. O José Bernardes tem trabalhado sobre isso exatamente também, destacando a ideia de um fato e a primazia de uma certa forma de visão que é ao mesmo tempo um dom e uma condenação. Por influência da revista Presença, de que vos falava há pouco, revista a que esteve muito brevemente ligado nos primeiros anos de vida literária, surge arraigada na obra de Torga a ideia de uma aristocracia poética, ou, se preferir, uma mitologia órfica em que se destacam vocábulos como inspiração, musa, canto ou melodia. E a imagem do poeta, tão determinante na sua escrita e na sua vida, é a imagem fundadora da sua identidade, a sua verdade e a sua ficção, a sua realidade e a sua figuração, o seu rosto autêntico e a sua prosopopeia ou máscara retórica. Não é por acaso que o primeiro volume do diário abre com o poema Santo e Senha. Santo e Senha é um código, como sabemos, não é? É uma palavra de código. O poema que retrata a figura enigmática, sonâmbula e marginal do poeta. Deixem passar quem vai na sua estrada. Quem vai assim na sua estrada e vem da terra de todos, onde mora e onde volta depois de amanhecer, citei um pouco do poema, define-se como um ser dividido entre a sua condição individual e social, entre a sua condição de artista e de membro da comunidade gregária. Mas dentro deste eu dividido e conflitual, muitas vezes, do diário, coabitam, juntamente com a figura do poeta, as do médico e do cidadão. O exercício da medicina como uma comunhão, em que a entrega do homem em sofrimento e, portanto, mais indefeso, deve corresponder à entrega total do médico, é um exemplo da faceta solidária do sujeito autobiográfico, que em várias notas refere o consultório como um lugar de confissão e partilha. O ato médico é tema de várias notas do diário, como são também a perplexidade perante a doença e a impressão que o médico tem de aplicar regras lógicas a um jogo ilógico, a impotência perante a morte e a obstinação em combatê-la, e sempre, do princípio ao fim, a consciência de uma responsabilidade social e moral assumida no dia da abertura do consultório e o sentimento de pertença a uma antiquíssima linhagem. Sempre que visto esta bata, sinto-me paramentado, investido numa ordem iniciática de que o primeiro troglodita que exorcizou com rezas e fumos os males do vizinho foi o fundador. Por outro lado, foi em nome de causas fundamentais como a liberdade e a justiça social que Miguel Torga deixou na sua obra inúmeras páginas e desassombradas páginas de intervenção política. Durante os anos da ditadura, muitos leitores procuraram no diário, à medida que ia saindo cada volume, uma espécie de breviário de resistência. E recorde-se que o volume 8º foi um dos livros de Miguel Torga também apreendidos e proibidos pela censura. Depois da Revolução de Abril de 1974, cidadão livre num país livre, o diarista nunca deixou de registar as vicissitudes de um tempo histórico e nacional e internacional que lhe coube viver. É assim que no diário um eu se perscruta no mais fundo de si mesmo, ao mesmo tempo que se interroga na sua condição de português, partilhando uma memória coletiva inseparável do seu imaginário pessoal. Solitário e solidário, para retomar
a famosa dicotomia de Camus, solitário e solidário, na fidelidade a um povo e a uma terra e na identificação com as gentes, os lugares e as coisas do país natal, como disse Sofia, Torga honrou até ao fim o compromisso com a sua própria liberdade e com a dos outros, as duas lealdades a que sempre se obrigou e em nome das quais escreveu. Passo agora a palavra ao Alegre. Sr. Presidente da Câmara e meu caro amigo Manuel Machado, Sra. Vereadora, cara Clara Rocha, Dr. José Bernardes, minhas senhoras e meus senhores, quero felicitar a Câmara por esta iniciativa, porque a memória é curta, e quero cumprimentar os bonifrates pelo magnífico momento, magnífica síntese que nos deram de Miguel Torga e da sua obra. Muito obrigado. Estamos hoje a celebrar os 30 anos da atribuição a Miguel Torga do Prémio Camões, o poeta a quem ele, nos poemas ibéricos, chamou cedro desmedido da pequena floresta portuguesa, ao mesmo tempo que sublinhava o facto de a pátria não merecer o canto que o poeta lhe deu. Poeta de um império que era louco, escrevia Torga, e terminava assim o seu poema: única nau do sonho insatisfeito que não teve regresso. Creio que talvez fosse a mesma nau que navegava dentro de Miguel Torga e que possivelmente seria nela que pensava quando em Ponta Delgada recebeu o prémio. A nau da língua portuguesa, traço de união entre povos hoje independentes. Porque esse é o sentido de Portugalidade em Miguel Torga. Não a de um país fechado em si mesmo, mas a de um país aberto ao que é diferente, ponto de partida para o outro e para o mundo. E desse modo, um digno herdeiro de Camões, o primeiro poeta europeu que contatou outros povos, outras culturas e outros continentes, ele próprio, aliás, um marinheiro entre marinheiros, um soldado entre soldados, um Lusíada entre Lusíadas. Não sei se quando Torga se debruçava sobre o Mondego, olhava apenas as suas águas. Talvez se debruçasse sobre os grandes rios do mundo e os outros, mais obscuros e profundos, da sua imaginação. Ou talvez se debruçasse sobre si mesmo, sobre as perguntas que constante e dolorosamente se fazia e constituem o cerne da sua escrita. Creio, aliás, que era assim que ele entendia a literatura. Uma arte de perguntar, mesmo que não se encontre a resposta. O que o levaria a confessar: chego ao fim perplexo diante do meu próprio enigma. Assim como Agarês São Martinho de Dante é um local mítico, o local sem paredes, que o poeta definia como sendo universal, também Coimbra e, sobretudo, a janela do consultório na Portagem é, ao fim e ao cabo, uma janela para Portugal e para o mundo, o seu e o nosso Portugal, o seu e o nosso mundo. Porque o eu de Torga, e poucos poetas foram tão fundo dentro de si mesmos, sendo um eu singular e único, é ao mesmo tempo um eu que somos nós. Nem foi por acaso que ele escreveu, já aqui citado, Portugal. Foi a procurar entendê-lo que compreendia alguma coisa de mim. Sim, creio que Miguel Torga, olhando as águas do Mondego, ouvia o rumor dos rios subterrâneos que corriam dentro de si, os rios secretos que trazem o mistério, a magia, as metáforas, os duendes, os anjos e as musas da poesia. Ou talvez ouvisse a música de Sobre os Rios que Vão, o incomparável poema de Camões. Ouvia com certeza o rio das vogais e consoantes da língua portuguesa, que, segundo ele, é uma língua dúctil, maleável, de virtualidades infindas, que em todas as latitudes e longitudes se dá bem.
Ouvia o bater da terra e o ritmo do mar e o apelo das suas raízes sem fronteiras. Sou um português hispânico. Nasci numa aldeia transmontana, mas respiro o ar peninsular. Cioso da minha pátria cívica, da sua independência, da sua história, da sua singularidade cultural. Sentia-se bem a pisar terra espanhola e, segundo Pilar Vázquez Cuesta, foi provavelmente o escritor português que mais se preocupou com o anguloso e difícil perfil espiritual da Espanha. Torga era um português que, segundo o seu próprio dizer, gostava de se sentir galego, castelhano, andaluz, catalão, asturiano ou vasconço, nas horas complementares do instinto e da mente. Mas foi também ele que desabafou: meu pobre Portugal, a resistir há 800 anos às seduções de uma Espanha irresistível. Enfrentar tal sereia sem cair na tentação de lhe cair nos braços é realmente façanha digna de respeito e de enternecimento. Palavras que é importante sublinhar nesta hora em que há quem vaticina a dissolução desta e de outras nações de tantos séculos. Torga sabia quem era e ensinou-nos a nunca descrer do chão duro e ruim. Todos os alcaças quibis e todas as albarrotas estão em mim. Descobri mundos e ando repartido por eles. Como já foi dito também aqui, tenho 800 anos de idade e pareço uma criança. Sentado no seu consultório no Largo da Portagem, Torga era um cidadão do mundo. Viajava pela história do passado, anotava do presente e, às vezes, frequentemente até, adivinhava do futuro. Cidadão do mundo, contemporâneo do seu tempo e também do tempo ainda por vir, mas não um falso cosmopolita parolo ou novo rico. Seria, aliás, em Coimbra, no primeiro comício aqui realizado pelo Partido Socialista, em que tomou a palavra como independente, que Miguel Torga deixaria clara a sua posição contra o velho provincianismo mental de copiar modas alheias. Cada nação tem um rosto inconfundível. A nossa, felizmente, não foge à regra. É precisamente ao povo que pertence a glória de, contra tudo e contra todos, lhe ter mantido intactos, através dos tempos, os traços significativos. Teria perdido qualquer ressonância a nós a obra de Fernão Lopes, de Gil Vicente e de Camões, se eles não fossem arautos inspirados dessa rude tenacidade que resistiu triunfantemente à secular ação corrosiva de senhores, inquisidores e mercadores. O cotidiano de Miguel Torga faz parte dos itinerários e da vida da cidade de Coimbra. Um cotidiano que, pela grandeza do poeta, se foi pouco a pouco transformando em lenda. O elétrico de Celas, onde pela primeira vez o vi, mais tarde o trolley, os passeios pela Avenida Dias da Silva, com Clara ainda pequenita, pela mão, a sua alta silhueta pela Rua Ferreira Borges, a passagem pela Brasileira e pelas livrarias, as idas à farmácia para uma breve conversa com João Fernandes e perguntar sobre as intrigas do Partido Socialista, as caminhadas pelo parque, os encontros com Fernando Val, a obsessiva revisão de provas para exasperação do padre Valentim, as caçadas às narcejas, às galinholas, aos patos e às codornizes nos campos do Mondego, o ritual de aparecimento à janela do consultório em dia de cortejo de queima das fitas, a presença, acompanhado pela doutora André, em sessões de cinema ou de teatro no Avenida, enfim, a sua íntima vivência da cidade, dia a dia anotada no diário, a par dos pequenos e grandes acontecimentos do país e do mundo. Em Coimbra pertenceu à revista Presença e dela foi dissidente. Conviveu, correspondeu-se com as grandes figuras literárias do século XX, entre outros Fernando Pessoa, Afonso Duarte, Eugênio de Andrade, Sofia, mas nunca foi um alinhado. Foi sempre ele próprio, Orfeu rebelde, insubmisso e intransigente perante todas as formas da regimentação. Por isso é que diziam que ele era difícil. Ele não se acomodava, nem se deixava regimentar.
Temos nas nossas mãos o terrível poder de recusar. Esse foi o seu poder, terrível poder, o de recusar a tirania, a mentira, os compadrios e a facilidade. Lembre-se que foi Miguel Torga quem, muito antes dos tecnocratas e contra o pensamento económico dominante, previu que o Tratado de Maastricht iria comprometer o socialismo europeu e consagrar a vitória do neoliberalismo contra o modelo social então vigente. Foi uma profecia que, infelizmente, se está a verificar e que levou, como se tem visto, ao desaparecimento de praticamente todos os partidos socialistas e comunistas da Europa, com exceção da Península Ibérica e dos países nórdicos. Sendo moderno, Torga é muito antigo, mas está aquém além da questão suscitada por Eduardo Lourenço sobre se não entrou ou não quis entrar na modernidade, ou se entrou, como dizia Ortega acerca de Dom Miguel de Unamuno, às arrecuas. Torga está aquém além desse tipo de especulação pela razão simples de que é um clássico, e foi assim que ele entrou de frente na história da literatura. Não o venceram em vida e não o vencerão depois da morte. Ele é e será sempre uma referência de Portugal, da literatura e da liberdade, através da dimensão universal da sua obra tão inigualavelmente portuguesa. Para terminar, passo a palavra ao professor José Augusto Bernardes. Pode, sim, claro. Saúdo todos os presentes, destacando os monifrates que devolveram voz a Torga de uma forma espantosa. Agradeço muito à Câmara Municipal de Coimbra o convite para estar aqui hoje, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara e na pessoa da Sra. Vereadora, e dou testemunho do meu enorme gosto em estar aqui, na mesma mesa em que estão Manuel Alegre, ele, Torga, e ainda vou convocar um outro poeta que fica bem ao pé deles, chamado Camões. E o meu gosto por estar aqui também, na presença e na companhia da Clara Rocha. Ela apresentou-se como minha colega, eu fiquei honrado por isso, porque antes de ser minha colega, ela foi minha professora. Primeiro monitora e depois professora. E nela homenageio também uma outra pessoa que foi minha professora, saudosa, a mãe dela, a doutora André Rocha. Amar Camões, amei-o eu sempre. E é ele o meu paradigma do intelectual apegado ao ninho e solto, desassossegado, errante, aventureiro da aquém e da além-mar, ávido de ver e saber, figuração perfeita da universalidade mental enraizada. Torga proclama a grandeza de Camões muitas vezes e de muitas formas, e reconhece-se como seu seguidor cívico e artístico. As razões parecem resumidas na proclamação que acabo de ler e que fazem parte de um texto já citado aqui, o texto pronunciado em Ponta Delgada em 10 de junho de 1989. Mas o leitor de Camões e de Torga que eu sou pode ir talvez um pouco mais longe nesta aproximação que tem sido pouco notada entre dois escritores maiores. Estão separados por 500 anos e, apesar disso, unidos por causas, por convicções. Causas e convicções que parecem já não ser do nosso tempo. A ideia de que Portugal não é um acidente,
de que Portugal é uma comunidade e os coletivos que são comunidades distinguem-se dos aglomerados acidentais por dois requisitos. As comunidades têm raízes, os aglomerados não. E têm um destino possível. Ora, esta ideia de que Portugal é uma comunidade e não um acidente aparece pela primeira vez, se não erro, nos Lusíadas. E aparece quando o rei de Melinde pergunta a Vasco da Gama: quem és tu? E Vasco da Gama podia ter gasto uma estância, dizer-lhe: eu sou um escudeiro de Sines e estou a comandar esta nau por imposição do rei. Mas não. Vasco da Gama dedica 3 cantos inteiros a dizer quem é e tem necessidade de remontar a Viriato. Esta ideia de que Portugal tem uma raiz e tem um destino nasce em Camões e prolonga-se em Torga. É em nome dessas raízes que podem esquecer-se. E desse destino que pode perverter-se, que é necessário manter uma vigilância constante e clarividente. Camões confrontou-se com um tempo inóspito. Nós hoje não conseguimos imaginar o tempo em que Camões viveu. E fazia-nos bem esse exercício de imaginação quando dizemos mal ou quando nos desassossegamos com as vicissitudes que temos que enfrentar hoje. Imaginemos o tempo de Camões. O confronto com um tempo inóspito, as sombras que povoaram sobretudo os últimos anos de Camões, que suscitaram nele o dever de resistir, de exortar. A crítica camoniana ao poder não poupou heróis, nem poupou reis. É tão intensa, é tão forte, que muitos se espantam de ela ter sido possível em letra de forma naquele tempo opressivo. Camões inscreve a poesia num desígnio cívico. Dedica o seu poema a um rei, mas não para o louvar, para o responsabilizar. Coloca Dom Sebastião dentro do poema, como ouvinte direto e como sujeito de uma ação por acontecer. Resistir e adotar causas foi também o lema de Torga. Que causas? Destaco 3. A pátria soberana e o seu património. A terra e os vínculos que ela institui nos planos moral e social. A língua, que o Dr. Manuel Alegre aqui citou. A capacidade agregadora que a língua tem. E, ao mesmo tempo, a sua possibilidade de modelar o mundo, de interpretar o mundo. Devemos a língua que falamos a Camões, não há nenhuma dúvida disso. Mas também a devemos em boa parte a Torga, que inventou esse torguês de que falava a Clara Rocha. Mas para adotar causas é preciso enfrentar inimigos. E não faltaram inimigos a Torga. O primeiro, a falta de liberdade. Nos planos cívico, já foi aqui referido o preço que Torga teve de pagar por isso, mas também no plano artístico. Torga foi um lutador contra as ditaduras políticas, mas também foi um lutador contra as ditaduras do gosto. O abandono da terra. Aí irmana-se muito com Gil Vicente, claro. Este franciscanismo telúrico que muita gente aponta na obra de Torga faz em nome de ilusões de vida fácil. A riqueza europeia de que Torga desconfiava imenso e que o Sr. Presidente da Câmara já aqui lembrou. Mas isto também tem receios camonianos.
O velho do Restelo, figura tão incompreendida e tão caricaturada, não fez outra coisa senão advertir para os perigos dessa ilusão em nome de riquezas fáceis. Mas também o início do canto sétimo de Os Lusíadas, o único passo de Os Lusíadas que não se pode ler a estrangeiros, alunos estrangeiros, sobretudo se são europeus, porque Camões arranja um adjetivo perigoso para cada nação, para os italianos, para os franceses, para os ingleses, para os alemães, e quem tem que dar Os Lusíadas a alunos dessas nacionalidades tem que retroceder ou passar à frente. Não é difícil, porque Os Lusíadas têm muitas instâncias bonitas, podemos perfeitamente esquecermos dessas, mas já o que estava em causa naquela altura era a missão que Camões apontava a Portugal por omissão ou demissão das outras nações europeias. Finalmente, a crise de valores que regulam a vida em comunidade. Em Torga, a honra do camponês. Em Camões, a honra do cavaleiro. Num caso e no outro, substituídos pela prática à vida do comerciante. Nos Lusíadas, Camões consegue operar uma proeza fantástica, consegue transformar uma viagem comercial, como foi a viagem da exploração de Vasco da Gama a Calicut, numa viagem de cavalaria. Ele sabia bem que não tinha sido assim. E por isso a Ilha dos Amores que ele prepara para os marinheiros regressados da Índia não é uma ilha empírica, é uma promessa que ainda não se concretizou. Ainda estamos à espera dela. Uma resistência deste tipo tem muitas possibilidades de não triunfar. Mas o heroísmo de quem abraça estas causas é tão exigente que se esgota na simples teimosia. Digo simples entre aspas, porque é difícil ser teimoso, ser perseverante contra estes inimigos. A linhagem portuguesa de Torga escolheu a ele e foi argutamente assinalada por Manuel Alegre nesse lapidar prefácio à fotobiografia que a Clara organizou. Sá de Miranda, muito. O Sá de Miranda que protestava contra o cheiro da canela e contra os pardaus, moedas cunhadas na Índia, que ameaçavam até invadir as terras de Cabeceiras de Basto. Alexandre Herculano, o velho, como se chamava a geração de 70. E o caso particular de Camões, digo particular porque sempre que Torga se refere a Camões, imprime sempre esta nota de veneração e distância. Concluo. O que une Camões e Torga é uma concepção de poeta aplicável aos dois autores, aplicável a Manuel Alegre. E por isso eu os irmano aqui os três hoje, com licença de quem está e com a anuência dos dois que não estão. O poeta é aquele que perscruta, o que sinaliza, o que denuncia, o que vaticina, tal como em Camões, que deixou a sua epopeia em aberto. Os Lusíadas são uma epopeia em aberto, terminam com uma exortação e por isso nos envolvem a todos. Tal como em Camões, que deixou a sua epopeia em aberto, também existe uma dimensão de esperança na obra de Torga. Esperança dorida, mas esperança. A morte de Camões ocorreu logo a seguir a Alcácer. E não é difícil de imaginar a angústia daqueles 2 anos que levam alguns biógrafos a suspeitar de que Camões rasgou versos que já tinha composto para celebrar os feitos portugueses no Magrebe. E os desenganos de Torga,
Torga viveu ainda 2 décadas em democracia, mas nem por isso as sombras desapareceram do seu diário. A inquietação, as desilusões desapareceram com a instauração da democracia, que teoricamente poderia ter sido a ilha dos amores para ele, mas não foi. Há, no entanto, uma crença que subsiste em Camões como em Torga: a ideia de que a poesia é um resgate e um vislumbre de um mundo por acontecer. As decepções e as derrotas, as de Camões e as de Torga, seriam insuportáveis se não pudessem ser resgatadas por uma literatura livre. Trocar a vida pela literatura é o supremo ato de heroísmo de que os grandes escritores são capazes. Aconteceu com Camões, aconteceu com Torga e com poucos mais em literatura portuguesa.